Bom, boa noite aí a todos, aos poucos presentes e aqueles que verão mais tarde essa aula. A ideia de hoje é a gente fazer ir fazendo uma revisão junto com resolução de exercícios especificamente do Enem. Eu separei a lista aí para vocês darem uma olhada na lista. Os exercícios da parte de mecânica que caíram nos últimos Enems. Se eu não me engano, mas eu tenho quase certeza disso, foi 2015, 16, 17 e 18 essa lista aí que eu separei. Então é realmente aquilo que vai cair. Eu tinha até feito uma estatística em relação aos exercícios de física, e 30% dos exercícios que caem são relacionados à parte de mecânica. E como a gente vai ver, que são os primeiros que a gente vai resolver aí, grande parte disso está na cinemática, né? Que foram as primeiras aulas que a gente deixou lá no Classroom lá para vocês. Então vou dar um foco aí nessa parte da cinemática. E aí vocês vão ver que é moleza. Eu acho que é aquela matéria que a gente vê normalmente na escola e até em outros vestibulares que tinham até mais antigamente. Só um minuto, professor. Sim. Só um minuto. Eu não estou vendo os exercícios. Tá, lá no Classroom ou aqui agora? Porque aqui agora eu não estou mostrando nada ainda. Oi, eu vou voltar novamente, tá? Vou voltar. Só um minutinho. Tá bom. Bom, não perdi. Então a gente está falando lá da cinemática. Assim, que os exercícios normalmente que vocês vão ver aí em livro e tudo mais, até de outros vestibulares, mas muito mais complicado daquilo que é cobrado no Enem. Basicamente, para a gente saber fazer o Enem, muitas vezes é saber uma leitura de gráfico, por exemplo. Saber ler o gráfico já ajuda bastante a gente, saber proporção. Bom, então, para começar, só falar rapidinho, vou compartilhar aqui a tela. Há uma pequena revisãozinha aí sobre a parte da cinemática. A gente precisa saber da cinemática duas coisas: as equações e saber o gráfico que essas equações vão resultar. A gente tem, aparecer, S é igual a S0 mais VT. Essa equação aqui da cinemática é a equação do movimento uniformemente variado, onde a aceleração vai ser igual a zero, né? Não vai ter nada assim acelerando, não tem nenhuma força, ação de força, então a aceleração é zero. Então só tem uma velocidade, e a velocidade é constante. Esse é o movimento, então, uniforme. Em relação a esse movimento, vou fazer um gráficozinho aqui, rapidinho. A gente pode falar do gráfico do espaço em relação à velocidade, né? Lembrando que aqui é a equação horária. Esse S é o espaço, ou seja, a incógnita, aquilo que a gente está buscando sempre. O S0 é uma constante, é um valor que normalmente está no enunciado, que é o espaço inicial, né? Que a gente pega aqui. E em geral é o zero, né? A gente começa a contar a partir do zero. Em geral, nem sempre. Aqui a velocidade também, que nesse caso, por ser um movimento uniforme, não ter aceleração, também vai ser constante, então um valor constante, sempre o mesmo. E o tempo é outra incógnita. Então, as duas incógnitas é o S e o T. E aí então a gente pode plotar um gráfico em relação a S e o tempo. Por aqui no eixo, o eixo dos espaços, aqui o eixo do tempo. E aí, como é uniforme, isso aqui, né, para quem manja um pouquinho de matemática já saca que isso aqui é uma equação de primeiro grau. Não tem nenhum quadrado aqui, o t não está ao quadrado. Aqui a gente tem uma equaçãozinha de primeiro grau, ou seja, isso aqui dá uma reta. Então, se a gente vê um movimento acontecendo, vai subir linearmente, aí, como se fosse uma reta. Chama atenção porque às vezes o gráfico, sei lá, em algum momento ele faz isso daqui. O espaço, então, ó, tá vendo? O espaço não varia em relação ao tempo, então a gente está falando quando a velocidade é zero aqui, né? Poderia ser uma pegadinha do exercício. Falar, inclusive tem um exercício que é esse, lá do Enem, que é só falar assim, quando que a velocidade, quando o corpo está parado, né?
É justamente ver quando o espaço não muda. Ou o gráfico em relação ao gráfico da velocidade. A gente vai precisar do move aí, para ver o gráfico. Então esse aí é o espaço, o movimento uniforme. Vou complementar aqui agora com o movimento uniformemente acelerado. Uniformemente acelerado. O que acontece aqui? A gente tem a ação de uma força. A gente tem uma força, né? A gente tem uma aceleração, tanto positiva ou negativa, né? Mas se tem alguém segurando o objeto, quer dizer, tirando o objeto da inércia, né? Aplicando uma força contrária, segurando o movimento ou acelerando o movimento positivamente, vai ter a aceleração aparecendo. Então, a aceleração vai existir, né? Aceleração é a variação, vou pôr o delta aqui como esse Dzinho, tá? O delta é o delta V sobre delta T. Ou seja, a variação da velocidade pelo tempo. E a equação horária desse movimento são duas agora. Porque a gente tem aceleração, então a gente vai ter uma equação horária, né? Uma variação entre o espaço e a velocidade e o tempo, que vai ser aquela lá, S, o famoso sorvetão, né? S0 mais V0t mais o AT ao quadrado sobre 2. Aqui a gente vê que tem uma equação de segundo grau, correto? A gente tem um t ao quadrado aqui, né? A incógnita é o S e o t, então a gente tem o espaço variando com o quadrado do tempo. Essa daí é aquela Torricelli, não, né? Não, o Torricelli eu vou passar rapidinho. Eu já passo ele, porque eu vou passar o vovô ateu. O V é igual a V0 mais AT. E esse Torricelli que você falou é extremamente importante também, né? E ele é a mistura, né? Seria isolar esse V0 aqui, ó. Você joga o AT para lá subtraindo, fica V menos AT e joga aqui no lugar do tempo. E aí você não tem mais o tempo como incógnita. E aí você tem a relação entre o espaço e a velocidade direta, sem o tempo. Então ela é muito útil, Torricelli. Que é essa daqui, ó. A Torricelli seria essa substituída, né? É como se fosse um sistema de equação, então você isola o T em um e substitui na outra conta. Mas ele já vem substituído, é muito mais fácil só decorar a fórmula do que ficar fazendo realmente essa troca aí. Ficar substituindo, que é esse aqui, né? Tá, lembrei. Essa aí é a famosa de vovó atrás do topo. Pode ser vovô ao quadrado, mais duas adeltas, e tem outras mais sujas aí que eu não vou falar. Vovô ao quadrado, mais duas adeltas, junto com o vovô ateu aqui. Esse delta aqui, ó, delta S, é porque não é o espaço final nem o final, nem o inicial, né? É a variação do espaço que a gente pega aqui. É importante para ver, porque às vezes qual é a posição final do objeto, lembrar que aqui a gente só está pegando a variação dele. Tá? Aqui, ó, a gente tem uma relação quadrática entre o espaço e o tempo. Esse aqui a gente tem uma relação linear entre a velocidade e o tempo, uma reta também o gráfico. E aqui é muito interessante, inclusive tem um exercício que é justamente sobre essa equação e é um gráfico. Que aqui a gente tem uma variação da velocidade em relação ao espaço, que varia com o quadrado. Então isso aqui também é uma parábola. Essa aqui é um resuminho das equações aí. E agora eu vou passar os gráficos que tem aqui no movimento uniformemente acelerado. Vou apagar aí. É bom que o YouTube você pode dar pausa e anotar tudo. Aí segue o jogo. Pronto. Então, ó, quais gráficos a gente tem aqui? Podemos fazer um gráfico do espaço pelo tempo. Bom, o espaço pelo tempo, e aqui vai ser um desafio fazer, hein? Deixa eu ver se tem. Mais ou menos, eu vou fazer. Porque isso aqui é uma parábola, né? Espaço pelo tempo com a equação de segundo grau, toda equação de segundo grau vai dar uma parábola. Então o gráfico disso aqui vai variar
como uma parábola. É a bela parábola aí. Também podemos ter, então, um gráfico entre a velocidade e o tempo. E a velocidade do tempo é uma equação de primeiro grau. Então, o gráfico que a gente tem aqui vai ser uma linha reta também. Vou até fazer fora do zero, para a gente marcar isso aqui, ó, não necessariamente sai do zero a velocidade, né? Aqui, esse ponto, como no gráfico de primeiro grau lá do espaço pelo tempo, do movimento uniforme, é o espaço inicial, aqui vai ser a velocidade inicial. Essa é uma informação que você pode tirar do gráfico aqui, esse ponto aqui, a velocidade inicial dele. Então, a velocidade pelo tempo é uma variação linear. Assim, é um breve resumo mesmo de tudo aquilo que está lá sobre cinemática, que vamos encontrar no livro. Mas é mais do que o suficiente para a gente resolver todos os exercícios cinemáticos que caiu nos últimos Enems. Vamos ver os exercícios agora. Vou dar até um clear aqui, apagar a página. Vou puxar os exercícios para a gente ver. Tá vendo aí? Dá para ver, Carol? Dá para ver o Word? Ah, não. Beleza. Então vamos lá, ó. Esse aqui é o único exercício de cinemática que caiu ponto. Olha só, galera. Você vê, né? Às vezes o medo da física é a matemática, né? E só esse aqui que a gente vai fazer conta. O resto é só leitura de gráfico mesmo. Então, vamos lá. Um motorista que atende uma chamada de celular, levado à desatenção, aumentando a sua possibilidade de acidente ocorrerem em razão do aumento do seu tempo de reação. Considere dois motoristas. O primeiro atento e o segundo utilizando o celular. Né? Tá mandando mensagem lá no WhatsApp. Ouvindo o áudio da avó no WhatsApp, dando bom dia. E aí eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Em resposta a uma emergência, eles freiam com uma desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, isso aqui é antes, né? Se 1 metro por segundo, eles estavam lá dirigindo, tá? 1 metro por segundo os dois, e aí eles freiam 5 metros por segundo ao quadrado. O motorista atento aciona o freio à velocidade de 14 metros por segundo. Então, ele, quando chegou a 14 metros por segundo, ele apertou o freio e começou esse movimento desacelerado aí, uns 5 metros por segundo ao quadrado de desaceleração. Enquanto o desatento vai fazer a mesma coisa, só que ele vai demorar 1 segundo a mais para começar o freio, para começar a frear. Aí. Daqui a gente já tem uma informação extremamente importante aqui. Que é essa daqui. 1 segundo a mais. E essa diferença vai fazer toda a diferença, né? O carro vai andar a mais justamente por causa desse segundinho que o cara vacilou olhando no WhatsApp e não freou a tempo. E aqui a gente tem a informação de que se for 1 segundo e ele estava a 1 metro por segundo ao quadrado de aceleração, quer dizer que a gente tem a velocidade inicial do movimento de desaceleração dos dois, né? A gente tem que pensar assim, qual que é o espaço que eles demoraram para frear? Que essa é a pergunta, né? Qual o distanciamento do motorista atento percorre a mais que o motorista atento? Então a gente tem que descobrir quanto espaço percorreu o atento e o desatento. E para a gente fazer isso daqui, como em nenhum momento apareceu o tempo, a gente botou Richelli mesmo, a gente tinha falado lá. Então a gente vai descobrir o ΔS sabendo a velocidade. Para o atento, a gente tem a velocidade aqui, ó, inicial, 14 metros por segundo. E a final dos dois vai ser 0. Né? Um porque freou antes do farol vermelho e outro porque provavelmente colidiu e ficou 0 a velocidade dele também. Mas não é 14 o do desatento, porque 14 é de quem estava atento. Com esse segundo a mais, com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, o cara freou, o segundo motorista vai frear com 15 metros por segundo ao quadrado de velocidade inicial. E essa velocidade de 1 metro por segundo, 1 metro por segundo só, a mais, vai fazer toda a diferença. O carro vai andar muito a mais. Então vamos agora aqui para a luzinha. A gente vai resolver esse exercício. Uma coisa importante que eu acho na hora de resolução do exercício, eu vou chamar a atenção, é que o principal não é você resolver um exercício. Muitas vezes a gente aprender como resolve o exercício. Então, umas dicas que eu posso passar é anotar. Se você faz uma tabela com os dados, às vezes até fazer um desenho, isso te ajuda muito a visualizar o que está acontecendo na situação. Né?
Então, vamos supor assim, a gente tem o A, o motorista, né? O motorista ou A, motorista. Sempre masculino que se usa, né? E o motorista ou A, motorista B. Provavelmente o desatento é o motorista, né? Quais são as informações, né? Então, o A é o atento, chama o A de atento. Então, ele tem uma velocidade inicial V0 de 14 metros por segundo. Ele tem uma aceleração de menos, porque é desaceleração, né? Ele vai freando, metros por segundo ao quadrado. E pronto, só isso. São os únicos dados que foram dados. Para o B, que é o desatento, a velocidade inicial dele é 15 metros por segundo. E a aceleração é a mesma. É menos 5 metros por segundo ao quadrado. Bueno, outra coisa que é importante, né? Depois que você vai lá, anota todos os dados. Pô, já sei então o que eu tenho para responder. Aí você pensa, o que eu preciso responder, né? Qualquer pergunta. E a pergunta é a diferença entre a variação de um espaço para o outro. Ou seja, eu preciso achar os ΔS deles, né? Quanto que o A andou e quanto que o B andou depois de frear. Então, se eu tenho o V0, tenho o A, tenho o V final dos dois, né? Porque o V final, se eles vão parar, é zero. Então, se eu tenho a velocidade inicial, final, aceleração, aí você encaixa na fórmula, naquelas fórmulas lá que eu passei. E aqui, no caso, a gente vai encaixar no Torricelli dos dois. Que é o V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. E o ΔS é o que a gente está buscando. Vamos jogar aqui, ó, rapidão. O V é 0 ao quadrado, que é 0. Vai ser igual a 14 ao quadrado. É igual. Opa, igual não, é. 2 vezes a aceleração. Sugestão aqui do prof. Põe entre parênteses, põe menos 5, depois você vai esquecer que esse menos aqui é multiplicação. Vezes o nosso ΔS. É o que a gente está buscando. Bom, agora a resolução, né? Ó, contas bem fáceis. 14, todo mundo sabe que é 196, né? 14 ao quadrado. Deixa eu ver se é isso mesmo. 4 vezes 4, 16, né? Uhum. É isso mesmo, 196. Aqui, 2 vezes menos 5, menos 10. ΔS. Pronto. Jogo 196 para lá, ele vai subtraindo, vai ficar menos 196, é igual a menos 10. E aí o menos 10 vai para lá dividindo. Então o ΔS aqui do atento é 19,6 metros. É uma questão bem interessante para a gente pensar realmente nessa questão da tensão do trânsito, né? Porque, olha só, você é atento, você freia, e mesmo assim o carro ainda continua andando por 19 metros. Né? Pensa numa rua aí, o que significa 19 metros e o momento que você de fato tem que frear para não atropelar alguém. No segundo caso aqui do B, é 0 ao quadrado, é igual a 15 ao quadrado, mais 2A ΔS. É 0, é igual a 225, que é 15 ao quadrado. Aí o Enem de vocês fica rabiscado, né? Tá lá no cantinho, fica lá 15 vezes 15, faz as contas. Não vai direto. Aqui a mesma coisa, né? Vai ser 2 vezes o menos 5. Basicamente só por uma casa decimal ali, né? No 225, dá 22,5. Igualzinho a outra conta. Então o ΔS do outro é igual a 22,5. E também a questão da pergunta, né? Qual que é a pergunta? É quanto um carro anda mais que o outro, né? Eu achei engraçado. Olha só, as respostas aqui, você pode achar e tentar, né, enfiar uma resposta aqui, putz, sei lá, 17, porque deu 19. Aqui era realmente para você prestar atenção e ver que era a diferença entre um e outro, né? E aí a diferença, se a gente fizer 22,5 menos 19,6, vai dar 2,90 metros. Quase 3 metros a diferença, seria essa letra A. Sobre esse exercício, você vê aí 3 metros, né? O cara frear e parar. Quer dizer, 3 metros, se você para no cruzamento, você vacila achando que vai parar no farol. Esse único segundo que você teve desatenção significa quase 3 metros
Você parou no meio do cruzamento, né? Atropelando uma pessoa que estava atravessando ou batendo no carro que estava atravessando do outro lado, né? Beleza, então. Seu primeiro exercício. A partir de agora, ó, cinemática não tem mais conta. Quer ver? Eu achei da hora também que eles adoram, aparentemente o Enem adora falar de trânsito. A gente vai fazer uma sequência de exercícios sobre trânsito. São leituras de gráfico. Então aqui, ó, primeiro, essa questão aqui. Uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto seguro exerce sobre o tórax e abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Sim, né? Pelo menos salva sua vida, mas realmente esse impacto que dá, né? Você dá aquela chicotada, né? Que você vai para frente e o cinto de segurança segura, pode machucar, lesionar, né? Então, pensando na segurança do produto, o fabricante do automóvel realizou testes com 5 modelos diferentes de cinto. O teste simularam uma colisão de 0,30 segundos de duração e os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros para marcar a força, né, que o cara está sentindo, ou seja, consequentemente está marcando a aceleração, a desaceleração no caso, né, qual foi o freio ali, a aceleração. Esse equipamento registra um módulo de desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros como massa do boneco, dimensões dos centros e velocidades imediatamente antes e após o impacto foram os mesmos para todos os testes. O resultado está aqui no gráfico. Então a gente tem 5 gráficos plotados juntos um do outro, com 5 tipos de cintos diferentes, né? E a pergunta é qual que vai oferecer menor risco de lesão interna para o motorista. Então é uma questão só de interpretação dos gráficos, né? Tem que pensar assim, pô, qual que é o menor risco de eu ter uma lesão na minha vida como um todo, né? O menor risco é você não sofrer nenhuma força diretamente no seu corpo. É a força que vai machucar você. Tá. Força é aceleração, uma coisa é a outra, certo? Então, quanto mais aceleração, desaceleração eu sentir, né, quanto mais rápida for essa desaceleração, quanto maior e mais intensa ela for, mais força eu vou sentir. Ou seja, mais dor eu vou sentir, maior o risco de lesão. Aí você vem aqui no gráfico e dá uma analisada, qual que é a curva mais suave e que vai ter uma aceleração menor. A curva mais suave, que tiver menor aceleração, vai ser a curva que você vai sentir menos o impacto, vai sentir menos força. Né? Então essas daqui, ó, de trás caem. Né? Tá vendo? Tem um puto impacto. Ó. Sobe lá, uma aceleração gigantesca. Aliás, isso aqui, ó, perto de 150, 150, aqui quase 200 metros por segundo ao quadrado. Às vezes aceleração absurda. Capaz do cinto matar o ser humano. Esse aqui também. Aí você pode ficar entre essas duas aqui. Né? Na diferença das duas, aqui você já pode pegar pela menor desaceleração, que é essa daqui. Além disso, poderia ter alguma coisa meio ambígua. Se tivesse alguma pontada assim, né? É muito pior do que isso aqui, né? Você diminui o tempo de desaceleração. Quanto mais suave a curva, melhor. Tá? Poderia supor que aqui tivesse uma que fosse assim e do nada fizesse assim, ó, sobe, desce, cai. Esse não seria um bom cinto. Né? Você teria um impacto, né? Um impulso muito grande quando você tem uma desaceleração num momento muito curto. Tá? Mas aqui não tem nem dúvida, é esse daqui, né? Tá suavezinha a curva, e aí seria aqui o cinto 2, na letra B, nesse gabarito que eu peguei, né? Acho que eu estou errado, é diferente isso aí. Mas seria o cinto 2, então. Essa curva suave. Beleza? Dissipação da força, né? Quanto menos intensa por ela, quanto menos tempo, quer dizer, quanto mais tempo se gasta para desacelerar, melhor. Né? As coisas. Tem também esses exercícios aí de prédio que é preparado para terremoto também, que leva um pouco em consideração isso, né? E por que se põe borracha na estrutura, né? Justamente para você ter uma lemolência, para você dissipar o impacto de um terremoto, né? Se tivesse terremoto no Brasil, tudo ia cair. A gente não está preparado para isso, né? Porque o concreto é muito rígido. O concreto é extremamente rígido. E aí tudo que é rígido, né? Quebra. Tudo que é sólido derrete, tudo que é rígido quebra. Por isso que só tem bambu na China, né? Por causa do vento de monções. Justamente porque o bambu consegue se curvar, ele é flexível. Porque aquele vento de monções que vem do sul, né? Ali do Pacífico, do Índico, né?
é devastador aquele vento. É isso que a gente não está acostumado. Então, aquela malemolência que ele faz justamente é isso, né? Diminuir o impacto da força. Diminuir essa brusquidão assim, da aceleração. Né? Tem que ser uma coisa mais suave. Muito próximo. Que também é sobre trânsito. Nossa. Por que, né? Aí, por que tem tanto exercício sobre trânsito? O Enem, ele trabalha com... Não é conteúdo, mas sim com habilidade e competência, né? E uma das habilidades cobradas na física é você conseguir dar essa enxergada que a física está presente no seu dia a dia. Então, por isso que tem a ideia do Enem é fazer exercícios contextualizados. Eu sei que às vezes no final das contas só acaba numa conta lá, né? É só um textinho que você lê, blá 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 blá. Mas tem muito exercício. Esse aqui eu achei muito interessante, por exemplo. Uma coisa que dá pra gente aplicar no dia a dia. Então fica ligado nisso, né? Que às vezes a gente bitola, porque essa ideia da física é antiga, já foi, não é assim. Não é essa física que deveria estar sendo passada no ensino médio, de uma física conteudista, de tecnicismo, de ficar resolvendo pontos. Mas sim pensando nas habilidades e competências, e uma delas é aplicar isso no nosso dia a dia. Daqui, ó, tá falando sobre dois veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada na mesma direção e sentido. Eles estão andando lado a lado na mesma direção. Devem manter entre si uma distância mínima, porque o movimento de um veículo até parar totalmente, né, ocorre em duas etapas. É exatamente a ideia daquele primeiro exercício que a gente resolveu, né? O motorista detecta o problema e aí ele vai ter um tempo de reação e existe uma freada brusca aí. A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo de detectação do problema e o acionamento dos freios. Já a segunda se relaciona com a distância o automóvel percorre com os freios desacelerando. Né? Então você primeiro, nossa, eu preciso frear. Aí você pensa, nossa, eu acho que eu tenho que apertar o freio. Aí seu pé vai lá e aperta o freio. Aí começa o movimento desacelerado, né? Esse tempo parece que é bobo, mas como a gente viu no outro exercício, 1 segundo de desatenção gerou 3 metros mais para frente que você para. Então, todo segundo é essencial. Na média, o tempo de reação humana é perto de 10 milissegundos. Parece pouco, mas faz muita diferença. Isso se você não tiver com celular, né? O celular deixa a gente desatento no geral. E aí a pergunta é para a gente meio que plotar o gráfico daquilo que está acontecendo em relação, e é muito importante, a gente sempre leia os eixos do gráfico. Né? É espaço pelo tempo, espaço pela distância. Aqueles gráficos que eu passei ali, um resuminho, né, é que normalmente a gente só vê gráfico de velocidade, de espaço pelo tempo. Mas olha só que interessante aqui, é um gráfico de velocidade pela distância. Ou seja, a única equação que dá a relação direta entre velocidade e distância é justamente o Torricelli, que a gente usou lá no primeiro exercício, né? Que a gente tem uma relação entre velocidade e distância ao quadrado, né? É o v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a delta s. Então, ΔS está relacionado com o quadrado da velocidade. Ok. Dito isso, qual desses gráficos vai mostrar o que está acontecendo, né? Esse primeiro gráfico aqui mostra uma queda linear e direto, né? Agora, se você pensar, pô, o cara estava já no movimento e ele fala aqui, né? O movimento trafega com velocidade constante. Então, inicialmente, a velocidade é a mesma, ela não muda. Tá? Ela vai sempre no mesmo valor. E aí depois você presta atenção. Então você poderia até pensar que é essa, porque você está desacelerando. Mas a gente já elimina ela porque não tem esse comecinho que a velocidade é constante. Diferente desse gráfico aqui, ó. Você tem esse comecinho onde a velocidade é constante. Aí você presta atenção e vai frear. Aí a velocidade cai. Só que aí a pergunta, né? Olha, esse gráfico aqui eu já vou tirar da frente até, né? Porque esse aqui cai direto. Justamente não tem aquele comecinho que você não está prestando atenção em nada e está com velocidade constante. E nem esse aqui que não faz o menor sentido, né? Se aumenta a velocidade, depois cai, nada a ver. Então a gente ficaria entre a letra D e a letra B. E qual a diferença entre eles? Os dois estão levando em consideração esse início, em que você não está prestando atenção. Só que aqui a queda é linear e aqui a queda é numa parábola. Tá vendo a curvinha? Então é só você saber a relação que eu tenho entre velocidade e distância. É quadrática ou é de primeiro grau? De primeiro grau seria essa queda aqui. E quadrática seria essa daqui.
Então é interessante esse exercício, aqui seria a letra D, tá certo, tá? Porque velocidade e distância se relacionam com quadrado. Mas normalmente, como a gente sempre vê velocidade por tempo, e às vezes a gente não lê o eixo do gráfico, muitos alunos podem ter chutado essa B aqui, chutado não, ter feito B, isso aqui não preciso nem ler direito, né? Só mal refogado que sabe nadar. Só é exercício quem sabe fazer. E às vezes a gente vai com muita arrogância no exercício e põe aqui a B, porque cai linearmente. Eu olhando de primeiro eu também faria isso, né? Porque eu não olhei aqui que aqui era a distância. Porque se fosse velocidade pelo tempo, é esse gráfico aqui, velocidade pelo tempo, né? O tempo vai passando e a velocidade vem caindo linearmente com o tempo. Mas no caso aqui é uma queda, né? Uma parábola, tá bom? Letra D, esse exercício aqui. Faz uma puta diferença isso. É saber ler o enunciado, né? Acho que muitos problemas da física é isso. Sim. Muitos problemas de resolver exercício de física é aprender a ler o enunciado, né? Em português aí. E mais um, olha só, são 4 exercícios sobre trânsito nos últimos 4 anos. Quer dizer, vai cair, tá, gente? Alguma coisa sobre trânsito cai. Esse primeiro aqui, eu diria que tá um pouco complexo, né? Se não tiver conhecimento das equações e tudo mais. Leitura de gráfico, e esse último aqui, leitura de gráfico. E esse aqui não precisa nem saber muita coisa, olha só, gente. Coisa justamente de trânsito constitui um problema que aflige todos os dias milhares de motoristas brasileiros. Blá, 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 blá. O gráfico ilustra a situação representando, ao longo do intervalo definido de tempo, a variação da velocidade de um veículo durante o congestionamento. Tá lá, blá blá blá, o carro vai, acelera, desce e tudo mais. Lê a pergunta, ele fala assim: quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo de tempo total analisado? Se ele está imóvel, quer dizer que a velocidade dele é zero. E aqui a gente tem um gráfico de velocidade pelo tempo. Então é só vir aqui procurar no gráfico onde está a velocidade zero, que é do 6 até o 8, e são 2 minutos, certo? Letra C, já era. Aqui, de onde estaria a pegadinha do exercício, né? Putz, mas é tão fácil assim? Tem uma pequena pegadinha, né? Você pode imaginar que aqui a velocidade sendo constante, né? Tá reta, ele tá parado. Não, ele tem velocidade, né? Aqui não é zero, é constante só. Aqui aumenta, aqui diminui a velocidade, então aqui é movimento acelerado, movimento desacelerado, velocidade constante, movimento acelerado, desacelerado, parado. E aí movimento acelerado de novo. E também dá para confundir, né? Porque esse gráfico aqui é muitas vezes visto como também espaço pelo tempo. Aí você fala, ele está parado no espaço, né? Se você não ler aqui de novo o eixo e acaba achando que é espaço pelo tempo, porque é linear, né? Fala assim, deve ser o espaço pelo tempo. Já errou aqui, né? Porque você vai achar que aqui ele está parado. Né? Então, sendo velocidade pelo tempo, velocidade zero é do 6 ao 8 aí, onde a gente tem o carro parado. Né? E aí, 2 minutinhos já era. Beleza? Isso aqui é bem tranquilo, né? Eu sinto que assim, ele faz assim, são 15 exercícios de física. Ele põe as porcentagens lá, gente, dos que são de graça mesmo. De saber interpretar um enunciado. E que é bem tranquilo de fazer. Então tem que focar nesses também, né? E esse daqui é o que você lê com mais atenção. Você lê 3 vezes, tá com certeza acertar. Sim. A gente fica achando que tem, não tem. Mas é isso aqui, ó. Da partezinha assim, de cinemática, nos últimos anos foram esses, quer dizer, cai um por ano. Tem essa outra parte que é da cinemática rotacional. São 2 exercícios também não muito difíceis sobre rotação. Tá? Vou falar sobre eles também, mas tranquilo. Então, eu acho que a parte cinemática é uma parte tranquila, né, Nego? Um carinho especial, uma atenção especial nessa parte aí que dá para fazer uns pontos. Vamos lá, dessa questão aqui, a gente está falando sobre rotação. Tá? Antes de ler, eu vou só falar o que é cobrado aqui, né? Qual que é o conceito cobrado? Tem 2 tipos de rotação quando a gente faz engrenagem, né? Deixa eu deixar minha câmera aqui. Você pode pôr engrenagens que estão uma acoplada na outra. Dia a dia aí do capixaba aqui. É bike, mano. Se você pensar na bike,
o pedal ele está acoplado ao eixo, certo? Então, toda volta que você fizer no pedal, aquele eixo que ele está acoplado, aquela coroa que ele está acoplada, vai rodar junto. Então, eles têm uma frequência de rotação igual, idêntica. E a gente tem outra forma de acoplar, que seria pela corrente, né? Ou diretamente através dos dentes, né? Aquelas rodas dentadas, que é o caso do exercício ali, a gente vai falar. Que aí você não tem um alinhamento entre frequência, né? Você põe um eixinho pequenininho e um grandão, o pequenininho vai dar muito mais voltas para conseguir rodar o grandão, tá? Então a gente não tem uma igualdade de frequência de rotação, mas a gente tem uma proporção muito clara, né? Tem a ver com o tamanho da corrente, o tamanho da engrenagem. Uma engrenagem 2 vezes maior, quer dizer que a frequência vai ser 2 vezes menor, né? Enquanto esse pequenininho der 2 voltas, o grandão vai dar 1 volta. Eles estão acoplados, só que o pequenininho, para alcançar o grandão, tem que dar mais voltas, né? Pensando na bike de novo, seria a coroa de trás, né? Você passa, através da corrente, a energia lá para trás, só que aquela pequenininha tem que acompanhar a grandona aqui na frente. Então, para acompanhar, ela vai dar muito mais voltas do que aqui da frente. E aí tem a ver com o tamanho. Agora, voltando ali para o exercício, essa proporção é direta. Então, tem uma coisa que é 3 vezes maior. Então, ela dá 3 vezes menos volta, né? Quanto maior, menos voltas você precisa dar para fazer o mesmo espaço, para rodar a mesma coisa. A relação que foi dada aqui não é de tamanho. Ele fala a relação entre os dentes. Os dentes está querendo dizer o tamanho da engrenagem, tá? Porque os dentes têm uma separação idêntica. Então, quanto mais dentes, maior é o tamanho. Então, vamos supor aqui, ó, do A para o B. Aqui a gente tem 3 vezes mais dentes no B. Ou seja, se o B estiver acoplado no A através da roda dentada, né, não tiver diretamente ligado, ele vai rodar, o B vai rodar 3 vezes menos que o A. Dito isso, vamos ler o exercício e resolver. Ó. Lá, intervenção, acoplamento entre engrenagens revolucionária, ciência. Isso aqui é fato mesmo. É a Revolução Industrial que mudou todas as relações de trabalho do mundo inteiro. Revolução Industrial. Essencial aí para isso. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro usa um sistema de engrenagem mostrado aqui abaixo. De acordo com a figura, o motor é ligado a um eixo e movimenta as engrenagens fazendo o ponteiro girar. Então, aqui é o eixo motor, esse cara aqui, e vai rodar o ponteiro que está aqui. A frequência do motor é 18 RPM. E aqui a gente tem os dentes de todo mundo que faz parte desse sistema. Aí a pergunta é, qual que é a frequência do ponteiro? Então, meio que assim, vamos matando charada. A gente começa aqui, a gente vai fazendo o caminho de qual que é a frequência de todo mundo até a gente chegar no ponteiro. Então aqui o A, ó, o motor e o A, eles são a mesma peça, tá vendo? Então se o motor gira 18 RPM, a engrenagem A, que é a mesma peça, tá junto, vai girar 18 RPM também. Só que aqui quando a gente chega no B, né, o B ele está acoplado através da roda dentada. Não está diretamente ligado. Então o B vai acontecer essa proporção. Vai diminuir, porque ele tem mais tamanho, tem mais dentes. Então quantas vezes for maior o B, vai ser o quantas vezes é menor a sua rotação, a sua frequência. E aqui, como a gente tinha falado, né, de 24 para 72, a gente vai ter 3 vezes mais dentes. Ou seja, a rotação é 3 vezes mais lenta. Mas lenta não, desculpa, né? 3 vezes menos frequência, né? A velocidade é a mesma. Então aqui rodou 18, 3 vezes menos, 6. Né? 18 por 3, 6. Então a engrenagem B roda de 6 RPM. Beleza, chegamos no B, vamos para o C. Olha o C como está. O C e o B é a mesma peça. Eles giram juntos. Então se o B é 6 RPM, o C é 6 RPM também. E aí ele chegou aqui no D. Tá, o C chegou no D. E aqui é por dente, né? Correia dentada. E aí a gente vê aqui, ó, do C para o D. Quantas vezes passou aqui, né? Foi do C para o D. Quantas vezes é menor? O C. 3 também, né? De 108 por 36 é 3. Dica para fazer essa conta rápida. Na prova, provavelmente isso aqui é uma ligação direta. 3, 4, 5, 6 vezes, né? Um número inteiro.
Aí você pensa, pô, que número vezes 6 pode dar 8, que é a unidade, né? 3. É um excelente chute para começar, né? 3 vezes 6, 18, sobe 1. 3 vezes 3, 9. Mais 1 que subiu 10, 108. Então, se o D é 3 vezes maior que o C, a rotação também é 3 vezes menor, né? Mesma coisa que aconteceu no B, só que agora aqui a gente tinha 6 RPM, 3 vezes menor é 2 RPM, e aí o ponteiro é a peça D, né? Ele está junto. Então a frequência do ponteiro é a frequência do D, que seria então 2 RPM. Né? Já era até esse exercício. Aqui as pegadinhas, né? Eles põem 81 e 162 que é múltiplo de 3. Você achar tudo é múltiplo de 3, vou aqui no chute logo por um múltiplo de 3, né? E era o 2. Cuidado. Não sei, né? A probabilidade disso aqui cair é baixa. É algo desse tipo aqui. Caiu uma vez só. Cinemática rotacional. A outra questão que eu achei... Pode falar. É? É o que eu acho. Sim. E aí é a mesma coisa, meu. Se você tá no pedal, a catraca da frente tem a mesma frequência de giro, porque você está ligado nela diretamente, é a mesma peça. Né? E aí a corrente vai passar ela para trás para a catraca que está lá atrás. Essa catraca está ligada através de como se fosse uma roda dentada. Então é só saber a proporção de tamanho. Quantas vezes isso aqui é maior que essa daqui de trás. E aí você diminui a frequência. Né? Quer dizer, aqui no caso aumenta, né? A frequência daqui de trás é maior. Certo? E é justamente por isso que às vezes é um pouco confuso quando a gente começa a ver a bike e fala, mano, mas eu ponho numa catraca menor e eu tenho mais velocidade com a menor do que com a maior aqui atrás. E é justamente essa a ideia. Porque se você joga para uma menor, o que vai acontecer? Você vai ter mais frequência. Né? Você diminui o tamanho e aumenta a frequência. E essa frequência aqui está ligada direto na roda. Então é a frequência da roda. Então quanto menor a de trás, mais rápido você anda. Por isso que ela é mais dura, né? Porque você consegue imprimir mais velocidade. É mais difícil você pedalar com uma catraca pequena lá atrás, porque você tem que fazer mais força justamente para alcançar uma velocidade maior. E ela aguenta isso. E aí quanto maior a catraca de trás, vai ser menor a frequência de rotação. Né? Então aí você tem uma velocidade menor. Né? Fica mais fácil de pedalar justamente porque você não consegue imprimir tanta força nela lá atrás. E a última aí que tem cinemática. É mais ou menos cinemática. É vetorial também. É mais ou menos cinemática, vai. Mas está falando sobre as centrífugas, né? Aí eu coloquei aqui. As centrífugas são equipamentos utilizados em laboratórios, clínicas industriais. Seu funcionamento faz uso de aceleração centrífuga, obtido pela rotação de um recipiente, que serve para a separação de sólidos em suspensão, em líquidos ou líquidos misturados entre si. Tá, blá, 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 blá. A centrífuga, ela vai... Quando você gira, você gera uma força centrífuga, né? Quando você faz uma curva num carro, você sente essa força te jogando para trás, certo? Toda vez que a gente gira, a gente sente algo jogando a gente para fora dessa circunferência. É uma força centrífuga que aparece ali do centro para fora. E aí ele consegue separar por causa do efeito das densidades da matéria. Né? Quanto mais denso for, né, essa força vai jogar o objeto para mais longe. E quanto menos denso, vai ficar para mais perto. Quanto menos denso, mais perto. Mas aí a diferença que vai fazer as substâncias separarem vai ser a diferença de densidade. Tá? Não pelo raio de rotação, velocidade angular, quantidade de cada substância. Todos aqui, ó, o raio de rotação e velocidade angular, quer dizer, não vai mudar nada se você mudar isso aí, porque está todo mundo junto dentro do becker, sei lá, que você está usando para separar as coisas. Né? Está todo mundo junto, então não importa qual é a distância que você pega, qual a velocidade que você faz. Tá? Isso vai separar, mas não é por causa disso que separa uma substância da outra. Então seria a densidade das matérias diferentes que faz uma ficar para mais fora e outra ficar mais para dentro. Né? Até um pouco interdisciplinar essa questão. Né? Bom, de cinemática foi isso. Acho que era isso que a gente tinha para falar hoje. Daria, né? Tem ainda a parte de mecânica e de dinâmica. Seria uma
uma outra live interessante para a gente fazer, para a gente falar sobre essas outras duas partes. Metade dessa prova aí de mecânica que eu separei está tudo aqui em cinemática, né? Então é uma parte bem importante para a gente estudar. Mas acho que fica para a próxima a gente falar sobre dinâmica e sobre energia também, né? As leis de Newton e a parte de energia, para fechar essa parte de mecânica. Mas ele já vai ser uma eletrodinâmica? Próximo? Não sei. Por mim teria. Por mim sem problema. Eu daria aula aí toda semana. Então se a gente teria uma outra live para falar de dinâmica. E aparecer no YouTube também, né? Comentar o que é. A gente faz. Por mim sem problema, gente. Eu faço aí uma por semana, se quiser. De boa. Será? Eletrodinâmica, hidrostática. Tem, aí é infinito, né? Tem muita coisa para falar. Isso aí é 30% da prova, essa parte. Aí, principalmente eletricidade, né? Que merece uma atenção bem importante também. São os outros 30% da prova. Show. Adorei. Espero que tenha ajudado. O pessoal no futuro, prometo dar uma olhada aí também nos comentários do YouTube. Se tiver alguma questão, eu dou uma olhada, respondo. E se quiser mandar também lá no grupo, no privado, pode chamar a gente. A gente está aí para ajudar vocês, tá? Belezinha. Tomara.